Voante. Voo rumo ao desconhecido. Voo apenas por voar. Às vezes perguntam-me ou pergunto-me o motivo. Por qual motivo mais haveria de voar? Voar por si só já é o melhor motivo. Não há nada mais que se possa perguntar. Há nessa vida algo mais bonito do que um pássaro voando sem ter que se explicar? Olá pessoal, então vou falar um pouquinho desse poema que eu acabei de destacar aí para vocês, né? Do projeto que eu estou chamando aqui de Destacando o Poema, inspirado nesse livro aqui, que é o livro chamado Poemas Destacáveis, onde a gente destaca um poema e dá para uma pessoa, pode fazer isso. Então esse poema Voante, né, que vocês acabaram de escutar, falando um pouquinho mais sobre a historinha por trás dele, porque todo poema tem algo por trás, assim. E o bacana de um poema é que é como se fosse uma marcação assim no tempo, porque eu lembro exatamente do momento, do sentimento, eu consigo resgatar tudo que eu estava sentindo naquele momento ao reler um poema, né? Então eu falo que o poema tem essa magia assim de botar marcaçõezinhas no tempo e a gente volta sempre que quer. Falando desse poema Voante, ele veio em um momento assim bem especial da minha vida, né? E em resposta a uma pergunta assim que volta e meia faziam e que eu não tinha uma resposta, assim, era difícil responder. Então ele surgiu no sentido de dar essa resposta a essa pergunta. Esse momento foi assim que eu terminei o meu doutorado. Então o processo final ali de finalização de um doutorado é sempre bastante estressante, tem mais a situação também de transição de vida, que a gente nunca sabe, né, como que vai ser, o que vai acontecer, que caminhos a gente vai seguir depois de um doutorado, por exemplo. Então estava nesse momento e eu decidi que eu queria fazer um mochilão aqui pela América do Sul, alguns países, um mochilão assim bem roots mesmo, porque tinha pouca grana também, então um mochilão que saísse quase de graça. E de fato consegui um amigo que me acompanhasse, meu amigo Giliar, colega aí de mestrado, doutorado e de República Juriti, e ele me acompanhou nesse mochilão. E quando eu decidi, né, que faria esse mochilão, algumas pessoas, uma pessoa mais específica assim, uma pessoa querida, um pouquinho mais velha, ela perguntou assim de um jeito bem genuíno: mas para que fazer isso, Rafael? Para que fazer isso? Para que fazer um mochilão? Para que sair agora? É perigoso. E daí eu não tinha resposta, assim, não sabia o que responder. Algumas pessoas perguntavam alguma promessa, e não era promessa, era simplesmente uma vontade, assim, era difícil de explicar. E daí eu comecei a pensar, né, que algumas vezes na vida as pessoas fazem perguntas que é difícil de responder, porque é algo tão genuíno, uma vontade tão nossa, assim, que não tem uma resposta, simplesmente porque sim, né? E daí eu fui fazer esse mochilão, né, com essas perguntas na cabeça, inclusive, né, o porquê que eu estou fazendo, sem resposta, mas por fazer mesmo. E então teve um momento desse mochilão, eu tinha um sonho que era ver o pôr do sol no mar, né? Aqui a gente no Oceano Atlântico a gente consegue ver o nascer do sol no mar. Tinha um sonho de ver o pôr do sol no mar. E daí por esse mochilão passava ali pelo Chile em algum momento, pelo litoral, e daí lá no Pacífico é possível ver o pôr do sol do mar. Então me preparei em determinado dia para fazer isso, né? Algo que eu gostaria muito de fazer, já sonhava com isso. Então eu fui, eu e o meu amigo e outros amigos que a gente encontrei na caminhada de um mochilão. A gente foi pro topo de um morro, assim, que era bem em frente ao Oceano Pacífico, ali no Chile, numa determinada cidade do Chile. E daí eu fui para lá, me sentei no topo daquele morro para olhar, né, admirar ali a poesia do pôr do sol no mar. Até achei que sairia um poema de pôr do sol no mar, inclusive, mas não. Eu tava lá nesse lugar, né? E daí eu comecei a ver uns pássaros voando assim próximo a gente, né? Em cima daquela montanha. E o voo deles era tão bonito, tão poético e tão natural, né? Eles não precisavam se explicar para ninguém porque que eles estavam voando,
que começou a me vir à mente aquelas perguntas, né? Ô Rafael, para que fazer um mochilão? Para que fazer isso? Não é perigoso, não sei o quê. E tantas outras perguntas, né? Começou a me vir essas perguntas na cabeça, eu olhando aqueles pássaros voando e tal. E daí me veio esse poema, assim, que eu escrevi nesse momento em particular, como uma resposta a essa pergunta, né? Que foi o poema Voante. Então eu vou reler ele aqui para vocês de novo. O poema é assim: voo rumo ao desconhecido. Voo apenas por voar. Às vezes perguntam-me, ou eu mesmo pergunto-me o motivo. Por qual motivo mais haveria de voar? Voar por si só já é o melhor motivo. Não há nada mais que se possa perguntar. Há nesta vida algo mais bonito do que um pássaro voando sem ter que se explicar? Então é sobre isso, esse poema voante, faz parte aqui do livrinho Poemas Destacáveis. Inclusive, se alguém se interessar pelo livro, né? Esse livro é feito totalmente de forma artesanal, eu mesmo que faço ele, costuro, a capa pintada à mão, então nenhum é igual ao outro. Se alguém se interessar pelo livro, ele faz parte da Editora Juriti, um projeto de editora sem fins lucrativos, que visa aí dar oportunidade a outros escritores e escritoras, um projeto que eu faço parte também. E todo o dinheiro desse livro aqui, absolutamente todo o dinheiro arrecadado com esse livro, vai inteiramente para esse projeto da editora. Então o Voante está aqui nesse livro, e se alguém se interessar por mais poemas desse livro, tá? É só conseguir através lá do site da Editora Juriti. Brigadão aí por quem ficou até aqui, né? E logo mais aí eu devo voltar destacando mais poemas. Valeu, pessoal. Até!